estamos de volta com mais um culto infantil. Como vocês estão? Vocês estão bem? Passaram bem de semana? Que bom que nós podemos estar juntos nesse momento, mais uma semana com o culto infantil. Obrigada por virem até o meu aposento aqui comigo e tomar um chazinho comigo, um café na realidade. Agora sim a gente pode começar. Vamos ter um ótimo culto infantil hoje. Estejam atentos para as músicas, para a história e para todos os ensinos que teremos hoje aqui. Não desviem sua atenção em nenhum momento. E antes da gente começar, então, da gente ir para as músicas, a gente vai orar, falar com o Senhor, para que tenhamos um ótimo momento agora. Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado porque o Senhor tem nos permitido estar aqui aprendendo mais da Tua Palavra. Agora eu peço que o Senhor esteja com cada criança protegendo, dando saúde em todos os momentos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Esteja abrindo os nossos corações também para aquilo que a Tua Palavra tem a nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então? Vamos para as músicas? Espero que vocês curtam bastante, hein? Prestem atenção no que já vai ser falado, já vai pegando um pouco do tema do nosso culto infantil de hoje. Então vamos lá? Acorda! Tá na hora de dormir, tá na hora de cantar! Que susto! A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar, convertir ao pecado. A tua palavra escondi.
Bom, crianças, voltamos então das músicas. Espero que vocês tenham curtido bastante. E agora então é o momento da nossa história. Sobre o que será que vai ser essa história? Então, antes disso, eu tenho uma pergunta para vocês. Muito importante. Você tá aí com a sua Bíblia? Tá? Não tá com a Bíblia? Eu vou dar 7 segundos para vocês irem lá, pegar a Bíblia de vocês e voltar para cá, tá bom? Então vamos lá. Pronto! Espero que todo mundo tenha pegado as Bíblias. E é isso, a gente vai fazer agora um jogo. Eu tô aqui com a minha Bíblia também. Espero que vocês já tenham pegado a de vocês. Se não pegaram, volta lá nos 7 segundos e corra para pegar a Bíblia de novo. E aí, nesse jogo que a gente vai fazer, a gente vai precisar achar algumas passagens aqui na Bíblia. Eu vou falar a passagem, a referência para vocês e vocês vão ter que procurar. Vocês sabiam que a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento? Vocês sabiam que a Bíblia ela tem 66 livros aqui dentro? Ó? E que 39 fazem parte do Velho e 27 do Novo. Então a gente tem essa divisão. E aí, cada livro que está aqui dentro é dividido em capítulos e versículos, para facilitar na hora da gente procurar, né? Senão ia ficar meio difícil. Então, eu vou falar a referência, então eu vou falar o livro, o capítulo e o versículo que eu quero que vocês achem. E aí a gente vai achar junto, ok? Então, vamos lá! A primeira referência é a seguinte. Provérbios 35. Vocês sabem onde está o livro de Provérbios? Não sabe? Vocês sabem onde está Salmos? O livro dos Salmos. Ele geralmente está mais ou menos na metade da Bíblia. Então, se você achar a metade da Bíblia, você vai achar Salmos. E depois de Salmos vem Provérbios. Então, é só você andar um pouquinho para o lado. Então, eu estava aqui em Salmos. Aí eu vou pegar, andar para o lado um pouquinho aqui e cheguei em Provérbios. E aí você vai ver esses números maiores, que são os capítulos. Então, você vai indo até achar o capítulo 30, o 30. E aí depois que você achou o 30 maiorzão aqui, você desce e vai procurando os números pequenininhos, que é o 5 que eu falei, né? Provérbios 30, versículo 5. E aí a gente vai ler esse versículo, o que ele fala. E ele diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Prestaram atenção no versículo? Agora eu vou falar outro para vocês procurarem, outra referência. Essa segunda está lá em Romanos 7, 22. E aí, vocês vão abrir. Se você já souber onde fica, já pode ir lá e abrir primeiro. Se não, vem comigo que a gente ajuda. Romanos está no Novo Testamento, então significa que ela está mais lá para o fim, ele está mais lá para o fim da Bíblia. Porque primeiro vem o Velho, depois vem o Novo. Então, você vai lá onde começa o Novo Testamento. E aí no começo do Novo Testamento a gente tem os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nessa sequência. E logo depois vem Atos e depois de Atos vem Romanos. E é aí onde a gente precisa ir. Então a gente passa por todos os evangelhos, passa por Atos e a gente chega em Romanos. É só achar o capítulo 7, versículo 22. E aí a gente vai ler novamente o que diz aqui. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Interessante, né? Tenho prazer na lei de Deus. Vamos para o nosso terceiro versículo, que está lá em Salmo 1, 2. Salmo que eu falei para vocês lá no começo, quando a gente foi achar Provérbios. Este livro mesmo. Ele está, então, como eu falei para vocês, mais ou menos no meio da Bíblia.
Então, abram aí no meio da Bíblia e achem. Então, ele tem até 150 capítulos, então pode ser que demore um pouquinho mais se você abrir mais pro final de Salmos. E aí, qualquer coisa, você vai voltando, né? Até chegar no primeiro capítulo, na página lá do comecinho, o segundo versículo, que diz assim: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqui, o seu prazer está na lei do Senhor. Quem? Do homem bem-aventurado. Então, que diz lá no primeiro versículo. E agora, por fim, a gente vai para o nosso último versículo, que está em Salmo, também em Salmo, no capítulo 119. É o maior capítulo da Bíblia. Não sei se vocês já sabem disso, mas é o maior capítulo da Bíblia. Então, Salmo 119, versículo 16. Como a gente já está em Salmo, vai ser fácil achar esse, né? Só ir lá pra frente. Bastante pra frente, vamos. Chegamos aqui. E este capítulo é muito interessante porque ele fala sobre a palavra de Deus. A Bíblia falando sobre ela mesma. E qual a importância disso, né, também. Então a gente vai ler o versículo 16, que diz o seguinte: Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Isso mesmo. E este versículo é o nosso versículo que precisamos memorizar nessa semana. Então, vamos repetir mais uma vez aqui? Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então ele é curtinho, né? Muito fácil, dizendo o seguinte, que quem escreveu aqui estava falando que ele teria prazer nos teus decretos, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E ele não se esqueceria de nada da palavra de Deus. Então tudo que Deus falasse, ele guardaria, ele escutaria e aquilo não sairia da sua mente. Então, só pra gente não esquecer, vamos lá mais uma vez. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei das tuas palavras. Isso foi Salmo 119, versículo 16. E agora, então a gente vai para nossa história. Mas antes disso, não sei se vocês perceberam, que todos esses versículos que a gente leu, eles estavam relacionados de uma certa forma. E a gente tem uma palavra-chave, que vai fazer parte da nossa lição, da nossa história, e que vai aparecer algumas vezes. Então, vocês sabem que palavra é essa? Vocês prestaram atenção nos versículos que a gente acabou de ler? Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem a pergunta que vai aparecer na tela sobre que palavra misteriosa é essa. Então, vocês vão ter um tempinho aí. Vocês acertaram a palavra? Se sim, parabéns para vocês. Muito bom que vocês prestaram atenção. Se você não acertou, não tem problema. Você pode voltar um pouco e responder de novo a pergunta. Respondendo de novo a pergunta, você vai acertar. E aí, a gente pode continuar a ir para a nossa história. E vamos ver o que tem a ver com o que a gente leu até o momento, com o versículo que a gente decorou. E a nossa história, ela tá lá em um dos evangelhos que eu falei para vocês, que ficava lá no começo do Novo Testamento. Em Lucas, é o terceiro evangelho. No capítulo 10, a partir do versículo 38. A gente vai ler do 38 ao 42. Então a gente vai o quê? Cada um vai pegar sua Bíblia aí, espero que não tenham perdido até agora. E a gente vai ler o que está escrito nesse texto da Bíblia. Vamos lá? Então, abram lá no começo do Novo Testamento. Pulem 3 livros. Na verdade, pulem 2 livros, Mateus e Marcos. E vocês chegarão em Lucas.
esse mesmo, Lucas. Lucas 10, do 38 ao 42. E a gente vai ler, tá? Então vocês acompanhem aí. Se você não lê ainda, não tem problema. Escute o que a tia Ana vai ler para vocês. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha, fique a trabalhar sozinha? Fala para ela, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, esse é o nosso texto da narrativa que está na Bíblia. Algo que aconteceu durante o ministério de Jesus aqui na Terra. E aí, eu pergunto para vocês, nesse texto que eu acabei de ler, quais foram as pessoas que apareceram aqui? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem essa pergunta também. Eu espero que vocês tenham prestado atenção naquilo que a gente leu, naquilo que foi lido. Então, respondam aí. Responderam? Acertaram? Exatamente. Então, quem eram as três pessoas, os três personagens da nossa história de hoje? Jesus, Marta e Maria. Vocês já ouviram falar de Marta e Maria? Não? Nunca ouviram? Elas eram irmãs de Lázaro. Lázaro, Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, que tinha morrido. Mas essa é uma história para um outro dia. Voltando para a nossa história, então, o que estava acontecendo? Qual que era a situação? Então, Jesus estava vindo fazer uma visita para uma família. E que família era essa? A família de Marta, Maria e tinha Lázaro também. Eles eram 3 irmãos. Só que a história só fala de Marta e Maria. E aí, Marta, sabendo que estava vindo uma visita, e uma visita muito importante, o próprio Jesus, Filho de Deus, que estava aqui na Terra, ela correu para fazer os preparativos, limpar a casa, fazer comida, limpar tudo, preparar o que precisava. Então ela ficou super atarefada, certo? Quando vocês recebem uma visita na casa de vocês, quando a gente recebe uma visita na nossa casa, o que a gente faz? A gente quer preparar o melhor para aquelas pessoas, certo? Então eu preparo comida, eu limpo a casa, eu organizo as coisas, não vou deixar uma calça lá no meio da sala, né? Então eu vou deixar tudo muito bem organizado para quando aquela pessoa chegar. E foi isso que Marta foi fazer, porque ela, além de tudo, ela estava recebendo uma visita mais especial. Imagina a honra de receber Jesus na sua própria casa. Então, Marta, ela estava correndo atrás dos preparativos. Devia estar toda suada, imagina, correndo, cabelo preso aqui em cima, todo desmantelado, assim. Então, provavelmente suado e tudo mais, né? E aí, chegou no momento que ela falou assim: eita, por que eu tô aqui sozinha fazendo todo esse trabalho? Acho que eu tenho uma irmã que podia estar me ajudando aqui, né? Por que ela não tá aqui me ajudando? Vou lá tirar satisfação, né? Não é justo. E aí, Marta chegou na sala onde Jesus estava, porque Jesus já tinha chegado. E Maria estava sentada aos pés de Jesus, como a gente viu aqui, né? O que será que Maria estava fazendo lá, sentada aos pés de Jesus? E o que será que Jesus estava falando para Maria, que estava ali sentada próximo aos pés dele? Provavelmente falando sobre Deus, sobre os planos que ele tinha, já que ele veio para cá, sobre fazendo Maria entender como ela precisava
de um Salvador, de alguém que transformasse a sua vida e de como esse Salvador, aquele que mudaria a história do mundo, era Jesus que estava ali com ela. E eu me pergunto aqui, crianças, e vou perguntar para vocês também. Por que Jesus veio? Jesus veio porque ele veio tomar sobre si o castigo de todos os nossos pecados. Então, este é o motivo pelo qual Jesus veio. E por quê? O que Jesus tinha de diferente de nós, pessoas? Porque Jesus veio como humano, 100% humano. A diferença é, Jesus ele era filho de Deus e ele não tinha pecado, ele nunca pecou e nunca pecará. Então essa é a diferença. Nós nascemos no pecado, mas Jesus nunca pecou. E aí, então, talvez naquele dia Jesus tenha contado todas essas coisas para Maria, alguns dos planos que ele tinha de como ele teria de ser morto, como ele depois de 3 dias ressuscitaria. E Maria deve ter ficado super encantada e espantada ao mesmo tempo com tudo aquilo que Jesus estava falando. Então ela não parava de prestar atenção por nenhum segundo. Mas enquanto isso, vocês lembram lá da Marta? O que a Marta tinha pensado naquele momento que ela viu Maria sentada lá aos pés de Jesus? Ela tava já tava pensando, nossa, por que minha irmã não vem me ajudar? Por que eu tenho que fazer tudo sozinha? E aí ela ainda chega lá e Maria ainda tá sentada no chão ouvindo Jesus falar. Aí ela ficou inconformada, né? E chegou lá pra Jesus e falou, mas Jesus, como assim? O senhor não se importa que eu fique aqui preparando todas as coisas sozinha e que a minha irmã fica aí, sentada, enquanto eu tenho toda essa trabalheira? Fala pra ela vir aqui me ajudar. Por favor, senhor, fala pra ela vir me ajudar. Então, nesse momento, o que vocês acham que Jesus fez? Na verdade, vocês já sabem, né? A gente já leu na Bíblia, já temos o spoiler completo da história. Mas Jesus deve ter pegado, olhado assim, não com um olhar bravo pra Marta, não tipo, nossa, Marta, você não aprendeu ainda? Não, Jesus deve ter olhado com aquele olhar manso, tranquilo, um olhar de bondade para Marta e falado o seguinte, a gente vai ler o que Jesus disse, né, que tá aqui. Reler, né, no caso. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Era verdade, né, ela estava preocupada com várias coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E aí, crianças, o que vocês acham que Jesus queria que Marta fizesse quando ele respondeu isso para ela? O que será? O que será? Hein? Ele queria que Marta parasse com todas as outras coisas que estavam tirando a atenção dela do que era o mais importante. E o que era o mais importante? Aquilo que Maria estava fazendo. O mais importante era estar ouvindo as palavras que Jesus tinha para elas. Jesus ele não estava todo o tempo ali com elas. E quando Jesus vinha fazer essa visita, ele queria que as pessoas tivessem esse prazer em ouvir suas palavras, aquilo que vinha de Deus. E era isso que ele queria que Marta estivesse fazendo. Que ela se sentasse ali junto com Maria para ouvir dos ensinamentos que ele tinha para as duas, né? Então, crianças, essa é a nossa história de hoje. O que a gente tira dessa história? Vocês têm ouvido aquilo que Deus tem a falar para vocês? Tem ouvido? Ou vocês estão com os ouvidos tampados para aquilo que Deus tem a falar para vocês? E outra pergunta que eu queria fazer, como que a gente ouve aquilo que Deus tem pra gente?
a gente não consegue ver com os nossos olhos humanos. Como que a gente ouve alguém que não está aqui presentemente com a gente, igual nossos pais, nossos irmãos, que estão aqui, a gente consegue conversar, aí eu escuto o que ele fala, eu falo, ele escuta o que eu falo. Sabe? Jesus prometeu lá em Mateus 28:20, para aqueles que já aceitaram aquilo que Jesus fez por nós, aqueles que já são salvos, que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Então, Jesus, Ele está com a gente. Ele deixou o seu Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo aqui para estar conosco. Então, Ele está presente conosco 100% do nosso dia, a todo instante. E a gente tem que estar atento para ouvir o que Ele tem a nos falar. E como Ele fala com a gente? Essa pergunta todo mundo tem que saber responder. Já aprenderam várias vezes. Ele fala com a gente através da Bíblia. Então, se a gente quer ouvir aquilo que Deus tem para nos falar, a gente precisa separar um tempo para ler a Bíblia. A gente não tem outra forma, gente. Não tem segredo, inclusive. Ler a Bíblia é a forma que Deus fala com a gente. É a revelação que Ele já deixou pronta para nós aqui. Certo? Então, se você, lá no seu dia, você fala que você está muito ocupado, que você tem muitas coisas para fazer, não tenho tempo para ler a Bíblia. Que tipo de coisas vocês andam ocupados aí na casa de vocês? Me falem, vai. Vocês têm 10 segundos para falar para mim coisas que vocês fazem aí no seu dia a dia. Assisto TV, assisto desenho, brinco com os meus amigos, vou à escola, estudo. Todas essas coisas o quê? São coisas erradas? Claro que não. Claro que não são coisas erradas. São coisas muito boas, inclusive. Estudar é importante, brincar é importante, se divertir é importante. Mas se você pega e fala que porque você precisa fazer todas essas coisas, você não tem tempo para ler a Bíblia, para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós, você não está escolhendo a melhor parte. Você está se atarefando com muitas coisas, igual Marta estava fazendo. E aí, a boa parte, que é ouvir aquilo que Deus tem para sua vida, está ficando de fora. E como que a gente vive assim? Se a gente não lê a Bíblia, crianças, a gente começa a esquecer das grandes coisas que Deus fez por nós e das coisas que Ele tem feito por nós. Nossa cabeça é tão distraída que a gente não lembra das coisas. Por isso, é importante que a gente tenha uma regularidade, que a gente sempre tenha o desejo de ler a palavra de Deus, para que a gente nunca se esqueça de tudo que Deus fez por nós, de como Ele mandou Jesus e como só através de Jesus a gente pode ser salvo. E por essa e muitas outras coisas. Então, às vezes, mesmo a gente sendo salvo já, a gente se atarefa com muitas coisas. Às vezes o dia é corrido, às vezes a gente tem várias tarefas da escola para fazer, mas a gente não pode se esquecer da melhor parte, da boa parte, que é ouvir aquilo que Deus tem para nós. E aí, vamos repetir o versículo que a gente tinha que ter memorizado? Qual era? Salmo 119:16, que diz o seguinte. Espero que vocês lembrem. Eu vou falar decor aqui. Não vou abrir, mas vou falar olhando para a câmera para vocês verem que eu decorei. E espero que vocês tenham decorado aí também. 119:16, que fala: terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Então, que nós possamos ter esse prazer na leitura da Bíblia, em ouvir aquilo que Deus tem para nós. Não podemos nos esquecer disso, hein? Não podemos esquecer, inclusive, daquilo que a gente lê aqui. Por isso que a gente tem que ler várias vezes, porque só assim vai entrar na nossa cabeça e a gente não vai esquecer, ok? Essa foi a nossa lição de hoje.
Então agora, não sei nem o que dizer, sabe? Nesse momento a gente está encerrando o nosso culto infantil. Este momento que foi tão incrível ao lado de vocês. Mas faz parte, né? Semana que vem, não que vem, na outra, teremos mais. Então estejam atentas quando sair o próximo culto infantil. E a gente se encontra lá, ok? Então, uma boa semana para vocês, que vocês fiquem bem. Protejam-se, usem máscara. E é isso aí. A gente vai orar para terminar. E aí vocês ficarão com a última música que vamos cantar hoje, tá bom? Então, vamos orar aí. Senhor Deus, muito obrigado por este momento que tivemos, em que pudemos ouvir mais a Tua palavra. Que realmente possamos colocar o nosso prazer nas Tuas coisas, na Tua palavra, em aprender mais de Ti, em ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos deixar nossos ouvidos abertos sempre para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Conduza a vida de cada criança, proteja-nas e muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Tchau!